Quando Deus criou o anjo Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Lúcifer e a hoste de outros anjos como líderes da legião de anjos no céu, ele pensou em criar outro conjunto de anjos híbridos. Sua pesquisa em suas primeiras criações mostrou-lhe algumas melhorias que ele precisava nesse conjunto de uma nova raça de anjos que ele queria criar. Ele precisava que os anjos fossem fortes. Se não fortes como o primeiro conjunto de anjos, eles deveriam ser mais rápidos do que eles também. Ele precisava que os anjos mantivessem uma vida mortal máxima, o que significa que eles deveriam ser impossíveis de matar, e eles deveriam ser capazes de imitar a vida dos mortais, como os humanos facilmente. No entanto, Deus pretendia que eles fossem capazes de ser leais aos arcanjos. Agora, a primeira da raça elevada que Deus criou foi o anjo Leviatã. Ele lhe deu tantas habilidades que ele não o fez, até mesmo dar aos arcanjos quando ele os criou. Leviatã era capaz de matar até mesmo outros anjos menores, e corpos celestes como os querubins e serafins. Ele era capaz de matar e comer qualquer tipo de ser vivo. Leviatã era capaz de controlar humanos e até mesmo se transformar em qualquer humano ou animal semelhante. Além do fato de que Leviatã também era capaz de se mascarar e mudar seu rosto e sua aparência à vontade. De modo que se torna muito difícil para alguém conhecê-lo ou reconhecê-lo facilmente. Sua capacidade de se transformar tornou isso possível para ele até mesmo se transformar de um humano em um animal com facilidade. O Leviatã foi criado depois dos arcanjos, antes dos outros anjos e dos querubins e serafins, antes dos humanos serem finalmente criados na terra. Isso fez do Leviatã o segundo em comando entre as criaturas de Deus. Além de ser muito difícil de matar, Leviatã tem a maior capacidade de se curar depois de ser ferido. Ele pode regenerar tecidos queimados que, mesmo que tenha sido esmagado até a morte ou mesmo queimado até as cinzas no fogo, tudo o que ela precisa de tempo para as partes destruídas do corpo fluir e se regenerar. Leviatã pode invadir uma alma humana e dominar o corpo humano com apenas um toque. Ele pode tornar o humano seu hospedeiro. Uma característica importante do Leviatã é que ele tem a capacidade de duplicar, ou produzir múltiplas cópias de si mesmo e ao fazê-lo, estar envolvido em multitarefas de atribuições ao mesmo tempo. No entanto, suas cópias não têm o mesmo poder que o original de si mesmo. O anjo Leviatã tem resistência ilimitada e não se cansa facilmente. Ele tem um gosto insaciável por comida, mas também pode suportar a fome por um longo tempo. Ele pode viver centenas ou milhares de anos sem comer. Depois que Deus criou o Leviatã, ele ficou satisfeito com suas habilidades. Ele foi criado para ter domínio sobre os mares, e sobre todas as terras antes de receber autoridade sobre os mares. O anjo Rabi recebeu o mesmo cronograma, mas o anjo Rabi desentendeu-se com Deus devido à sua oposição a Deus por criar os humanos, e dar-lhes autoridade sobre os anjos. Então quando o anjo Rabi tomou poderes divinos para controlar os mares, ele deu tanto poder a algumas criaturas nos mares e eles se tornaram os monstros marinhos que estavam atormentando os humanos. Deus fez o Leviatã assumir o controle do mar do anjo Rabi. Durante aqueles dias em que os mares se tornaram a parte mais usada do mundo, Deus precisava do controle total sobre o mar, e o Leviatã parecia promissor para trazer o retorno e glória de volta a Deus. Agora, quando o Leviatã começou a assumir o controle do mar, ele viu que o poder que ele tinha sobre o mar era ilimitado, e ele tinha plena compreensão do mar e de todas as suas criaturas. Ele também tinha plena compreensão das tempestades quando ele atravessa o mar. Quando navios e barcos se movem sobre os mares, ele tem conhecimento de cada uma delas. Ele tem conhecimento das próximas tempestades que se aproximam. O poder que Deus lhe deu começou a entrar em sua cabeça. Logo então ele começou a fazer as coisas por sua própria vontade. Ele irá caçar outras criaturas do mar sem a aprovação de Deus. Ele também atacará marinheiros sobre o mar sem primeiro fazer referência de Deus. Ele irá cercar o navio e depois despedaçar o navio com um destroço que só restará estátuas de madeira. Leviatã se tornou a criatura mais inquieta do mar, que até o anjo Rabi ficou com medo dele e de suas capacidades. Quando Leviatã começou a tomar a decisão por conta própria de caçar humanos, sem a orientação de Deus, Deus sabia que ele estava ficando fora de controle e logo seguiria o caminho dos outros anjos que caíram na terra por causa de sua rebelião. Leviatã se tornou um anjo desonesto, o anjo fora de controle, prejudicando até mesmo humanos inocentes no mar. Os mesmos humanos que Deus queria que ele protegesse, se tornaram sua presa que ele ataca todos os dias. Deus tentou reformar a mentalidade do anjo Leviatã, mas parece que ele conseguiu foi além da redenção. Embora Deus quisesse que Leviatã levasse os humanos a se referirem a ele, criando tempestades de vida. Porém, Leviatã se tornou uma besta fora de controle, o que está fazendo mais do que o bem esperado.
Embora sua atitude tenha feito com que mais humanos começassem a orar e referir-se a Deus, Deus não ficou feliz com sua atitude, mas ficou um tanto feliz com o resultado que está obtendo das pessoas, que diariamente buscam a face de Deus da proteção da besta do mar. Deus criou o Leviatã com uma vida mortal. Ele não poderia não ser morto como um mortal, e Deus não poderia deixá-lo sozinho para continuar sua atitude de atormentar os humanos. Ele precisava ser controlado, e a única coisa que Deus poderia fazer era contê-lo. Um dia um comerciante solitário estava navegando por um mar calmo e de repente as nuvens ficaram escuras, e uma forte chuva começou a cair, fazendo com que todo o navio inclinasse de um lado para outro devido à magnitude da chuva. A tempestade iniciou, os trovões e as luzes através do mar seguiram. O mar parece ser vencido pela tempestade, e a inclinação do navio trazia água para o convés do navio. Leviatã viu a oportunidade de atacar o humano. Ele estava deitado no fundo do mar antes da tempestade, mas foi despertado para a oportunidade de ouro. Ele subiu à superfície para executar sua estratégia de afogar o navio. Primeiro ele nadará circulando o navio para criar o campo de força de ataque, e no processo criará outra tempestade cíclica ao redor do navio. Este é o tipo de tempestade que os humanos não dominam, que é como navegar através de suas ondas. É uma tempestade muito difícil de manobrar. Depois de causar uma confusão como essa, o próximo passo é ir fundo e subir com uma grande força através do centro do fundo do navio, e tentar levantar o navio acima da água apenas para deixá-lo na metade do caminho. Isso fará com que o navio vire de cabeça para baixo e todo o seu conteúdo será espalhado pelo mar. Nesta ocasião, Deus já armou uma armadilha para o Leviatã. Então quando ele começou a iniciar o ataque, ele veio à superfície do mar para contornar o navio. Mas Deus já tinha uma armadilha elétrica de ondas de choque que está em operação na superfície do mar. Quando ele veio à superfície, ficou chocado com eletricidade de alta intensidade que o deixou paralisado. Isso o fez perder as forças e ficou em coma. Enquanto isso, Deus sabia que era apenas temporário, porque ele criou um Leviatã com a capacidade de se recuperar de qualquer tipo de ferimento. Então ele fez uma corrente especial da qual o Leviatã não consegue escapar, e enviou o anjo Gabriel para amarrá-lo imediatamente e prendê-lo do pescoço ao fundo do mar. A corrente não era longa o suficiente para ele alcançar a superfície do mar, mas apenas para ficar pendurado no mar. O Leviatã foi amarrado por esta corrente ao fundo do mar e ficou adormecido por milhares de anos. Quando Lúcifer começou a planejar uma insurreição no céu contra Deus, o anjo Behemonte trouxe para sua atenção a necessidade de libertar o anjo Leviatã, que estava amarrado no fundo do mar, para se juntar às suas fileiras. Leviatã era um anjo muito forte, e que realmente os ajudaria a derrotar junto ao anjo Miguel e a hoste de outros anjos do céu. O plano para libertar o anjo Leviatã vazou para o anjo Miguel, e eles desafiaram Lúcifer porque ele queria libertar o anjo Leviatã da prisão. O anjo Lúcifer disse ao anjo Miguel que se ele perceber que os humanos não estão mais se referindo a Deus como deveriam, e estão virando as costas para Deus, o anjo Leviatã precisa ser libertado para conduzi-los de volta à adoração e referência a Deus. Miguel sabia que o anjo Lúcifer não estava lhe dizendo a verdade. Ele se aproximou do anjo Gabriel, que lhe disse que o anjo Lúcifer não era confiável. No entanto, o anjo Beelzebu e outros anjos no acampamento do anjo Lúcifer apoiaram Lúcifer, e houve uma grande discussão sobre a libertação do anjo Leviatã no céu. O assunto foi levado a Deus. O anjo Lúcifer deu uma razão convincente pela qual o anjo Leviatã deveria ser libertado, enquanto o anjo Miguel deu razões contrárias naquela noite. Naquele mesmo instante decidiu irromper e libertar o anjo Leviatã. Então desceu para as profundezas do mar, onde encontrou o Leviatã dormindo. Ele pegou uma chave e quebrou as correntes no pescoço do anjo Leviatã, e as correntes se quebraram em pedaços, conseguindo então soltar Leviatã. Quando Lúcifer soube que o Leviatã foi libertado, ele enviou o anjo Beelzebu atrás dele para negociar com ele para se juntar às fileiras em sua batalha contra Deus. E o resto é história para outro vídeo. E eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Tem histórias apócrifas que trarei aqui no canal que são muito interessantes. Deixe um like, isso me ajuda muito. Obrigado por ter assistido e até mais.